Meu amado irmão, que o eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele esteja abençoando a tua vida, a tua família, o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero recomendar para você o curso Hebraico Bíblico da Teacher Group. É um curso que vale a pena você fazer, para você que quer conhecer mais a palavra de Deus. É um curso que realmente vai lhe ajudar. Que é esse livro que eu apresento sempre, antes dos vídeos, é um livro Hebraico Bíblico A, um livro que vem em hebraico e em português, que vem lá de Israel, e você recebe também um livro em forma digital, um e-book. As aulas são semanais pela internet. Quando você termina o curso, você recebe um certificado e pode utilizar como crédito acadêmico, mas a maior virtude desse curso é o conhecimento da palavra de Deus, que vai lhe aprofundar. Eu estou aqui recomendando para você o curso Hebraico Bíblico da Teacher Group. Acesse o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e ali acesse a página da eTeacher. Vale a pena você fazer esse curso. Eu quero trazer aqui uma meditação sobre pensando nas coisas de cima. Pensando nas coisas de cima. Mas antes de ler o texto que se encontra aqui em Colossenses, eu quero ler um versículo, Colossenses capítulo 3. Eu quero ler um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, Isaías 66, o versículo 7, diz assim, assim diz a palavra do Senhor: antes que estivesse de parto, deu à luz, que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais, versículo 8, quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Então eu li Isaías 66, versículos 7 e 8. Esta é uma profecia sobre a criação da nação de Israel. Isaías profetizou durante 60 anos aproximadamente. Ele foi de 720 a 660 antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa profecia, ela passou 2.500 anos para se cumprir, 2.600 anos quase. Essa profecia fala que a nação de Israel ia ser criada em um só dia. Então em 1948, 14 de maio de 1948, a ONU votou a favor da criação do Estado de Israel. Em 1947 se iniciou o processo, onde Oswaldo Aranha, que era um brasileiro que presidia a ONU, ele foi um grande ajudador, assim vamos dizer, para a criação da nação de Israel. E em 14 de maio de 1948 foi oficializada a criação do Estado de Israel. Para mim, o maior milagre do século passado foi a criação do Estado de Israel. Por quê? A Segunda Guerra Mundial, ela teve essa marca dos nazistas, de Hitler. O ódio que ele tinha pelos judeus, ele matou 6 milhões de judeus. E a intenção de Adolf Hitler era disseminar, era exterminar todo judeu da face da terra. Mas ao invés disso, depois da guerra, que foi vencida pelos aliados, em vez da nação dos judeus serem destruídos, pelo contrário, Deus, o Eterno, criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a primeira ação da ONU foi criar a nação de Israel. Isaías 66, 8 diz que pode uma nação nascer em um só dia? Num dia só foi criada, numa assembleia, no dia 14 de maio de 1948. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque existem outras profecias, no livro do profeta Zacarias, de Ezequiel, que fala que nos últimos dias
as nações se levantarão contra Israel, e que o Senhor fará de Jerusalém um cálice de tontear, um cálice de embriagar, e uma pedra pesada, e que o Senhor ferirá todas as nações que se levantarem contra Jerusalém nesses últimos dias. Veja que fato interessante. Quem criou a nação de Israel? O eterno Deus, através das Nações Unidas. A ONU oficializou a criação do Estado de Israel. Agora, nesse exato momento, na semana passada mesmo, já havia vários documentos de uns anos para cá que a ONU vem contra Israel. Agora, o último documento que eles assinaram, e até os Estados Unidos, que é um aliado histórico da nação de Israel, aprovou também, se absteve de votar, que várias partes ali que Israel ocupa hoje, a ONU está dizendo que não pertence a Israel, e intimando Israel a entregar determinados territórios aos palestinos, né? Uma outra coisa interessante é que esse termo palestino, ela é uma palavra que vem da mesma raiz da palavra filisteu, filistino, né? Então, os palestinos que hoje destroem os homens-bomba, né, são descendentes dos filisteus da Bíblia. Veja que coisa interessante, né? Essa guerra é a mesma guerra que vem dos tempos do rei Davi, e é uma guerra que só quem pode pôr fim nela é o Senhor Jesus Cristo, né? Uma nação consegue apaziguar. Então veja, agora a ONU está dizendo, assinou vários documentos, né, moções, né, que são documentos contra a nação de Israel, e praticamente todas as nações se viraram contra Israel. Então o que é que isso significa? Significa que nós estamos próximos da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um sinal que ele diz na Bíblia, lá em Zacarias, que ele ferirá as nações que vierem lutar contra Jerusalém, que o próprio Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, ele pelejará contra as nações que se levantarem, né, contra Israel. Aí você me pergunta, por que isso? Ele permite essa situação contra Israel para que os próprios israelitas, eles venham a se converter na incredulidade de não crerem que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias. Então Deus, ele sabe como trabalhar. Então nós estamos muito próximos do final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos desde quando Jesus veio. Mas quando nós estudamos a Bíblia e vemos certas profecias se cumprindo, nos mostra que realmente estamos muito próximos. Você quer ver outra coisa interessante? Nós estamos agora no início de 2017. O ano de 2016 passou rápido, né? Parece que foi um ano que passou em um mês. Eu sei que você percebe que o tempo está passando muito rápido. Muito bem. Os cientistas que estudam o tempo, eles sabem que o tempo está passando muito rápido. Aqueles que estudam a meteorologia, a astrologia, astronomia não, me perdoe, astronomia, eles sabem que o tempo está passando mais rápido. Aí você vai e diz assim, e o que isso tem a ver? Jesus disse que nos últimos dias o tempo será abreviado, ou seja, passará mais rápido por causa dos escolhidos, por causa da tribulação que sobrevirá ao mundo. E se o dia não fosse abreviado, ninguém resistiria. Então nós já estamos vivendo isso. O tempo está passando muito rápido. Então é tempo de nós, você que está me assistindo, eu que estou pregando essa mensagem, pensarmos nas coisas de cima. Então eu quero ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 20. Assim diz a palavra do Eterno, porque às vezes a gente pensa muito nas coisas do mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não anuseis isto, não tomeis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens,
Porque todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas, por efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, meu amado irmão, primeiro o apóstolo Paulo vai dizer que a vida que Deus deseja que eu e você tenhamos, ela não é uma vida imposta pela lei. O Evangelho não é um conjunto de normas do tipo, não faça isso, não faça aquilo. E ele fala que isso são preceitos que não podem libertar o homem contra a sensualidade. Ele vai dizer aqui no versículo: preceitos e doutrina dos homens, porque todas as coisas com o se destroem. Essas coisas, né? Essas rigor ascético, elas têm a aparência de humildade, mas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Ou seja, somente a graça de Deus pode nos levar a viver uma vida que agrade a Ele. Não é um conjunto de normas, não é um conjunto de imposição, mas é um entendimento que Deus quer que eu e você sejamos santos pela graça de Deus. Deus quer que nós sejamos humildes pela graça de Deus. Versículo 1 do capítulo 3, ele vai dizer: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Há um grande desafio na nossa vida, é que para alguém se ressuscitar, primeiro tem que morrer. Tem que morrer a morte da velha natureza. Ele vai dizer no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. A pergunta que a palavra de Deus faz para você: você já morreu para o mundo? Mas não pode ser uma filosofia, não pode ser só apenas uma teoria. Se morrestes, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, para vivermos na plenitude de Deus, temos que morrer a velha natureza. Quando morremos, somos ressuscitados. Porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida, a vida espiritual, está em Jesus Cristo. E quando Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então o nome dessa mensagem é Pensando nas Coisas lá de Cima, porque sempre foi tempo de pensar nas coisas lá de cima, mas agora, nessas últimas horas que estamos vivendo na Terra, mais do que nunca é tempo de eu e você pensarmos nas coisas lá de cima. E é preciso entender que para podermos ter a vida de Deus em nós, é preciso morrer a velha natureza. Para o novo homem ressuscitar, o velho homem tem que morrer. É claro que a morte, a morte de Jesus na cruz foi agonizante, mas depois ele foi ressuscitado em glória. Então, a maior dificuldade de seguir o Evangelho, de seguir Jesus, é a morte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? As pessoas pensam que a cruz são os problemas que temos aqui na terra. Não tem nada a ver a cruz com isso. A cruz é um instrumento de morte. Jesus estava dizendo que quem quiser seguir a Ele tem que morrer para o mundo, tem que morrer para a velha natureza. Mas não é fácil se deixar crucificar, morrer. É só a vida depois que o homem morre. Se o grão de trigo cair no solo e não morrer, ele fica só.
mas se ele morrer, produz muito fruto. Então, é tempo de você que está me assistindo pensar na volta de Jesus, pensar nas coisas que estão lá no céu, pensar nas coisas do alto e não nas coisas desse mundo. Vivermos aqui, mas na perspectiva certa, que é a da Jerusalém Celestial. Eu deixo essa meditação com a sua vida, e também é muito interessante os versículos anteriores, que o apóstolo Paulo ele teve muito problema, porque ele pregava o Evangelho e alguns judaizantes diziam que a pessoa tinha que cumprir a lei para ser salvo. E ali o apóstolo Paulo ele escreve que não é por imposição, né? O Evangelho não é uma imposição, não é um conjunto de leis, não pode. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, nem todas edificam. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos leva a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E às vezes que a igreja tenta impor um padrão de santidade, impor um padrão de comportamento, ele vai dizer que isto é um rico ascético, tem uma aparência de humildade, mas que não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, que isso não liberta o homem das obras da carne. O único poder que tem para nos libertar da nossa natureza caída é o poder da graça de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade? A verdade é que quando nós reconhecemos que não podemos cumprir a palavra de Deus por nossa força, a graça de Deus opera na nossa vida. Então, se já fomos ressuscitados com Cristo, então é natural que venhamos a pensar nas coisas de cima. Você já foi ressuscitado com Cristo? Você pensa nas coisas de cima? Você busca as coisas de cima? Eu deixo essa meditação para a sua vida, que o Eterno Deus te ajude, te abençoe, que Ele nos ajude a estarmos preparados para a volta do Rei Jesus, porque de fato, de verdade, Ele está voltando. Só uma lembrança agora que veio à minha mente. Ontem, passou no jornal, e houve terremoto aqui no estado do Piauí, aqui no Nordeste, e no estado do Maranhão. E é uma coisa inusitada, o terremoto aqui no estado do Piauí e no Maranhão. O Brasil, que é um país que está bem distante das fissuras ali, das placas tectônicas, né? Mas são sinais, irmãos, são sinais da volta de Jesus. Então, que eu e você venhamos a entender que Jesus está voltando, e isso é uma realidade. Eu falei aqui que a ONU ela está se levantando contra Israel, e esse novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele já disse que vai mudar a embaixada lá dos Estados Unidos, que está em Tel Aviv, para Jerusalém. Se ele fizer isso, com certeza absoluta haverá conflitos ali no Oriente Médio, e conflitos de grandes proporções, porque Israel, essa nação abençoada, criada por Deus, o eterno Deus, é uma potência nuclear. Israel é uma potência que tem arma nuclear, os Estados Unidos, a Rússia e a China. Então você imagina uma terceira guerra mundial, o que vai acontecer no mundo. Mas aí você pergunta, vai acontecer uma terceira guerra mundial? A Bíblia fala que sim. Então nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu deixo essa meditação para a sua vida, que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus, amém.